Olá, pessoal! Feliz Ano Novo! E vamos aqui continuar a leitura do nosso livro. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Compartilhe, deixe o seu like, inscrevam-se no canal para que o YouTube entregue para mais pessoas, ok? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com o livro Mulheres Cheia de Graça e vamos iniciar o capítulo 6. E o título do capítulo 6 é Benignidade. Ana, incompreendida, porém tranquila. A leitura está em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Certa enfermeira lavava o rosto de uma jovem mãe no hospital logo depois do parto. Você tem família? Perguntou a mãe. Oh, sim, tenho 2 meninos, respondeu a enfermeira. Achei que sim, pela sua maneira de me esfregar o rosto, respondeu queixosa a mãe. Que tal a sua maneira de ser? Você é gentil? Tem um toque suave? É ríspida no trato? Sua voz é áspera? É brusca em seu comportamento? Dizem que cachorro que late não morde e que pessoa sisuda tem coração terno. Entretanto, não somos atraídas por nenhum dos dois. Jesus disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Jesus é amável e terno. Ele deseja que sejamos iguais a ele. Cheias de graça. O fruto do Espírito é benignidade. Benignidade é amor refinado. Na realidade, ele se revela em nossa maneira de tratar os filhos, as pessoas mais velhas, aquelas menos afortunadas e até os animais. Ser bondosa nas pequenas coisas tem sido uma forma de comportamento quase esquecida. É dizer, muito obrigado pela boa ceia. Com licença, por favor, quando deixamos a mesa. É agir com respeito, ser ponderada, graciosa e atenciosa. A mulher amável é cheia de graça e cortesia. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos ensina como ser amáveis. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, seria Bom seria que aprendêssemos a citar este versículo em nossa família desde a infância. Na realidade, a vida agitada de hoje tende a tornar até mesmo alguns cristãos irritados. Vivemos sempre com pressa, somos impacientes com as pessoas, descorteses e ríspidas. Não é fácil, nos dias de hoje, conservar-nos amáveis, porém devemos aprender a ser benignas pela graça de Deus. Estamos estudando o fruto do Espírito e ele deseja que cultivemos a benignidade no jardim de nossa vida. Lembro-me das mãos do meu pai. Depois que sofreu um acidente, de sua mão esquerda só lhe restou a metade. Eram, porém, mãos ternas. Quando, patinando no gelo, caí e fraturei o crânio, ele providenciou uma compressa fria e delicadamente colocou-a sobre o ferimento. Em seguida, trouxe-me chá, trocou o algodão. Ele sabia como fazer um curativo suave. De outra feita, enquanto me vestia para o recital de piano, foi ele que, com muito cuidado, deu o laço na faixa do meu vestido de seda. Ajeitou as pontas para que caíssem iguais. Quando ele sabia de críticas e mal-entendidos que me atingiam, sua palavra era sempre amável, sábia e bondosa. O tempo cura todas as feridas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lemos: Fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Ah, o toque suave da mão sobre a testa febril, as noites passadas ao lado do filho enfermo, a benignidade de espírito, esse fruto do espírito refrigera os outros. Insegurança. Fala-se muito hoje de rivalidade entre irmãos.
Creio que essa rivalidade reflete a atitude dos pais. A verdade é que devemos preparar a criança para receber o novo irmãozinho. Não podemos deixar lugar para os ciúmes. Devemos envolver o nosso filho nos preparativos, fazendo saber que estamos esperando o nosso bebê. Lembram-se de Miriam ajudando a preparar o cestinho para Moisés? Essa tarefa tornou-a responsável pela proteção do irmão e incutiu nela a atitude gentil. A criança que belisca ou morde um novo bebê revela insegurança, mas podemos ajudá-la com a nossa benignidade. No livro de Bill Sands, My Childhood Fast, Minha Sombra Corria Rápido, ele fala de como a mãe o espancava com uma vara cheia de espinhos. O sadismo da mãe criou tal rebelião no coração do filho que ele resolveu tornar-se criminoso. Embora seu pai fosse o respeitável juiz da cidade, ele relata a longa estrada que percorreu até a delinquência, estrada que começou com a falta de benignidade no lar. Creio que no lar a afeição deve expressar-se abertamente. Este é o plano de Deus. Os filhos crescerão afetivos se houver atitude afetiva, franca e salutar em casa. Às vezes a nossa própria natureza obstinada nos leva a ser amargas, rudes, ásperas e insensíveis. Mas a semente da benignidade só pode germinar no solo fértil da bondade. A palavra nos ensina. Tópico A. Davi tinha natureza benigna. Primeiro, 2 Samuel capítulo 18, versículo 5. Tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. Segundo, 2 Samuel capítulo 22, versículo 36. A tua brandura me engrandece. Davi era o homem segundo o próprio coração de Deus, conquanto fosse guerreiro. Tópico B. O servo do Senhor deve ser benigno. Primeiro, Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11. O Senhor Deus virá com poder, nos seus braços recolherá os cordeirinhos. Segundo, Isaías capítulo 42, versículo 1 ao 3. A cana ferida não quebrará. Terceiro, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Eu, o servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Quarto, Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tópico C. Nosso adorno como mulher. Primeira, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Segundo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Revestivos de benignidade, de mansidão. Tópico D. Benignidade é sabedoria. Primeiro, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Segundo, Colossenses capítulo 4, versículo 9. Andar em sabedoria, levar vida benigna. A seguir, listamos as coisas que caracterizam a benignidade e as que não a caracterizam. Adorno exterior, um espírito manso e tranquilo. Aspereza, afabilidade. Contencioso, rixento, fácil de convencer. Arrogante, humilde e manso. Difamante, palavras de sabedoria. Buscas de vingança, misericórdia. Amargura, inveja e luta. Apaziguamento e benignidade. Confusão, paz. Terrenal, diabólico, puro, celestial, parcialidade, hipocrisia, bons frutos, corruptível, eterno, sensual, cheio de boas obras. A natureza do poder.
Em Isaías, encontramos dois retratos de Jesus. Primeiro, vemo-lo como pastor. Ele recolhe a ovelha ferida, é amável, cuida dela e a conduz com ternura. O segundo retrato é o de servo. Ele não quebra a cana, nem apaga o pavio que fumega. Às vezes percebemos nossos jovens vacilando entre fazer a vontade de Deus e rebelar-se, desobedecer, fazer o que bem entende e seguir os passos da multidão. Mediante a nossa atitude, podemos encaminhá-los a qualquer dessas direções. Se formos rudes, amargas e criticarmos o povo de Deus, esses jovens certamente tomarão a direção do mundo. Quando a cana desses jovens estiver já esmagada, que haja dentro em nós sentimento amável e terno, que possamos nos colocar ao lado deles, servindo-lhes de apoio, ajudando a consertar e fortalecer essas plantas novas. Em vez de esmagarmos as vidas do que já estão quebrados, encorajemo-los, levantemo-los e cuidemos para que sigam na direção de Deus. Use a tesoura de ouro para podar. Por toda a Bíblia, vemos que os instrumentos utilizados por Deus para moldar são sempre de ouro, como no tabernáculo. É como se o ouro representasse algo do caráter divino. Quando o pavio fumega, o sacerdote apanhava a tesoura de ouro e levantava o pavio com pinças, também de ouro, e cuidadosamente cortava o carvão, dando-lhe forma perfeita, em vez de extinguir a chama bruxuleante, fumegante. Não é intenção de Deus que percamos a nossa personalidade ou individualidade. Ele nos criou e deseja usar-nos com todo o cuidado, apara as partes queimadas da nossa personalidade. Desse modo, o Senhor nos ensina a sermos delicados no trato com outras pessoas, a sermos mulheres cheias de graça. Sejamos cuidadosas quanto à maneira de corrigir os outros. Observei a sua natureza benigna. Quando cheguei à escola bíblica, ocupei-me em observar as pessoas ao meu redor. Descobri que algumas eram rudes, iravam-se e bufavam. Outras eram como palha, que voa ao vento. Depois observei Roque. A dignidade tranquila e a benignidade que ele revelava me ensinaram que se ele podia ser assim, eu também podia. Dou graças a Deus pelo exemplo de Roque. Um jovem que observava o nosso filho e que mais tarde tornou-se nosso genro, escreveu-nos: observei a sua vida. Eu necessitava de benignidade, da maneira tranquila como você falava. A sua atitude foi bálsamo para o meu espírito ferido. Ninguém vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Temos grande esfera de influência. Quando recebemos cartas assim, somos estimuladas a continuar a ser amáveis. Benigno pastor, vem ajudar-nos, pois necessitamos do seu cuidado terno. Doçura em face da provação. Por que vem à igreja embriagada, Ana? Aprenda a controlar a bebida. Oh, não, não estive bebendo. Minha alma está angustiada. Estive conversando com Deus acerca do meu problema. Eli, o sacerdote, havia sido cruel ao julgar Ana de maneira tão errada. Todavia, ela se acostumou a ser insultada, ridicularizada e incompreendida. O seu problema a acompanhava constantemente. Ela sabia que Eucana, seu marido, a amava, porém eles não tinham filhos. A sua esterilidade motivava o escárnio de Penina, a segunda mulher de Eucana. Penina tinha diversos filhos, ao passo que Ana era estéril. Na casa onde as duas viviam, havia muita rivalidade e frequentes insultos. Humilhada e com o coração cheio de amargura,
Ana foi ao templo pedir um filho a Deus. E agora era o sacerdote que fazia mau juízo dela. Ó Deus, por teu amor, dá-me um filho, e eu darei de volta a ti, eu o dedicarei a ti. Então Eli respondeu: aquilo que pediste te será dado, vai-te em paz. A alegria começou a borbulhar no benigno coração de Ana. Ela lavou o rosto e comeu com grande apetite. Havia muito tempo que não sentia a comida tão saborosa. O peso do coração foi removido, retornou ao lar e em seguida soube que Deus havia respondido à sua oração. Ela esperava um filho. Conhecemos a história de Samuel, filho de Ana, e de como Deus o chamou durante a noite. Samuel foi o filho prometido e seu nome significa pedido a Deus. Ana o preparou em casa, aconselhou, instruiu e guiando-o até o dia em que foi desmamado. Ela não se esqueceu da promessa de devolvê-lo a Deus. Samuel era bem pequeno quando seus pais o deixaram no templo para servir a Eli e ao Senhor. Posso imaginar a situação de Ana ao voltar para casa agora, tão silenciosa. Já não se ouvia o ruído de pezinho, parecia tão vazia, mas Ana cantou. Meu coração se regozija no Senhor. Ela conservou a benignidade, sabendo que Deus a tudo controlava. Todos os anos, Ana fazia uma nova túnica e a levava a Samuel. E Deus honrou a benignidade de Ana, dando-lhe mais 3 filhos e 2 filhas. A mãe de Samuel, reconhecendo a importância daqueles primeiros anos no preparo do filho, deve ter-lhe incutido a benignidade. Se lhe tivesse transmitido a amargura como contra Penina, Samuel poderia ter se transformado em um menino revoltado e imprestável para o serviço no templo do Senhor. Ana, porém, o ensinou corretamente. Tanta coisa para aprender. Os psicólogos dizem que até o terceiro ano de vida, a criança aprende metade de tudo quanto deve aprender. Parece incrível, mas convém pensar um pouco a esse respeito. O que sabe o bebê quando nasce? Sabe chorar, mamar e segurar. O bebê aprende desde cedo a distinguir a aprovação da reprovação. Conhece o calor, o amor e a alegria. Também aprende a sentir medo ou ódio. Graças a Deus pelos lares que não ensinam isso. O bebê pode distinguir medo na voz de uma pessoa. Podemos transmitir-lhe confiança pela maneira como lhe falamos. O bebê aprende a comer com a colher e a conhecer os sabores de diferentes alimentos. Ele cospe fora o que não gosta. Aprende a equilibrar-se, ficar em pé, a andar, a cair, a levantar-se, a focalizar os objetos, a pronunciar sílabas e palavras, a cantar, a orar e a repetir. Foi muito divertido ter nossa netinha Cristi conosco durante alguns dias, quando ela ainda estava com 9 meses. Sempre que ela ficava cansada e amuada, eu dizia: vamos lá, 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 Cristi? Ela ouvia e aquietava-se, e então cantava: lá, 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 lá. Podemos ensinar os filhos a ter um coração alegre e livrar-se dos seus cuidados cantando. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz-nos que devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, e quando for velho, não se apartará dele. Ele continuará a andar no caminho certo, se for treinado desde tenra idade. Ana observou esse fundamental preceito bíblico da educação de criança durante todo o tempo que Samuel esteve em sua companhia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 ao 9, diz-nos que devemos, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso coração, alma e forças, depois ensinar esses preceitos aos filhos. Diz mais este texto bíblico que devemos conversar sobre a palavra de Deus no lar, enquanto andamos, nos deitamos, de manhã e de noite.
Esse ensino deve ser escrito nas paredes da casa, a fim de gravar-se na memória dos filhos. É importante conversarmos com eles acerca do Senhor. Lemos junto a palavra de Deus e entregamos o dia nas poderosas mãos divinas. Devemos orar à hora das refeições e pedir sempre a proteção divina. Também devemos decorar juntos trechos da palavra de Deus. Um método muito eficaz é o uso de jogos bíblicos. Lembro-me de quando costumávamos viajar muitos quilômetros visitando igrejas. Durante o trajeto, organizávamos brincadeiras com os nossos 3 filhos que viajavam no banco traseiro do carro. Dizíamos: "Estou pensando em", e eles tinham de descobrir o personagem bíblico baseado nas respostas que dávamos às perguntas que faziam. Há muitos passos na educação de uma criança que podem levá-la a ser pessoa completa. Primeiro temos de falar-lhe, depois ensinar-lhes, e isso significa servir de exemplo, e então trabalhar com elas e discipliná-la. Em nosso estudo sobre o fruto da alegria, mencionamos o giro da roleta da herança genética. Na fecundação, ocorre a fusão de 46 cromossomos, 23 de cada um dos pais. Dessa nova célula, que dá origem a uma pessoa, há 15 milhões de possíveis combinações de características. Herdamos o nosso temperamento, desenvolvemos o nosso caráter e refinamos a nossa personalidade, que é a parte de nós que os outros veem e conhecem. É importante lembrar que a graça de Deus pode mudar qualquer temperamento e o andar no Espírito pode refinar qualquer caráter ou personalidade. Podemos cultivar em nós o fruto da benignidade à medida que andamos no Espírito. Jesus amava a João, que, embora fosse um dos filhos do trovão, tinha natureza afável. Enquanto Jesus pendia na cruz, lembrou-se de Maria, sua mãe, e pediu-lhe a João que a levasse e cuidasse dela, como se fosse ela própria, a mãe do discípulo. Benignidade para com os menos afortunados. O que você faz quando vê um cego com a sua bengala esperando a mudança do sinal? Passa de largo e às pressas? Ou toma um minuto para gentilmente oferecer-lhe assistência? Talvez ele não a deseje, nem precise dela, mas sua amável atenção abrilhantará o dia dele. De que modo você reage quando uma pessoa mentalmente deficiente deseja conversar com você? Você lhe estende a mão com um cumprimento e o trata com dignidade? Qual a sua maneira de tratar os vizinhos menos afortunados do que você? Eles também têm alma e podem ser levados a Cristo mediante a benignidade e a bondade. A todos os homens. Lembro-me de um amigo evangelista, ele falava à multidão de 10.000 pessoas num estádio, mas era atencioso tanto para com a pequena índia viúva, quanto era com o presidente da república. Ele dispensava igual atenção a todos os que o procuravam. Minha oração a seu favor é para que você se aproprie da natureza benigna de Cristo, à medida que vive no Espírito. Inventariando o nosso horto. Primeiro, como você reage diante de uma pessoa mentalmente deficiente? Segundo, se o carro à sua frente demora em sair quando o sinal abre, como você reage? Terceiro, como você reage quando vê algum dos jovens da igreja engajando-se em práticas questionáveis? Já pensou alguma vez em ajudar a abrir um centro de recreação ou uma sala de diversão para esses jovens? Quarto, se houver um problema em sua igreja, como você protegerá seus filhos da raiz de amargura que poderá crescer na vida deles? Quinto, existe alguma coisa em sua vida que exija sacrifício tão grande como o de Ana? Sexto, que problemas contemporâneos as mulheres enfrentam, semelhantes aos problemas que havia no lar de Ana?
Sim. Não esqueçam, tá? Deixa aí o seu like, comece a seguir o canal, compartilha com outras pessoas e ajudem para que essa mensagem possa chegar a muitas e muitas pessoas. Façam comentário, façam perguntas. Se alguém precisar de algum conteúdo, pode me pedir, eu vou fazer o possível para tentar atendê-los. Tá bom? Obrigada.